O vídeo de hoje é sobre a Usiminas. A Usiminas já chegou a valer aí R$22, R$23. Agora está na faixa dos 6. Será que não compensa comprar um pouco, tentar experimentar um fundinho aí? Quem sabe não dá para ganhar um dinheiro bom? Neste vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Usiminas e vou dar a minha opinião. Será que não compensa arriscar um pouco com Usiminas nesse momento? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. A Usiminas possui sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é uma das maiores empresas de siderurgia e mineração do Brasil, se destacando pela produção de aços planos de alto valor agregado, especialmente para os setores automotivo e industrial. A Usiminas Siderúrgica possui duas usinas, sendo uma em Ipatinga e outra em Cubatão. O foco é a produção de laminados planos com alto conteúdo tecnológico. Já a mineração Usiminas, também conhecida como Musa, está localizada na região de Serra Azul, no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. A Usiminas ainda possui outras 3 empresas que são muito importantes para o grupo. A Unigal é uma unidade especializada na galvanização de aço por imersão a quente. A empresa também possui participação nas Soluções Usiminas, que é uma das maiores empresas no segmento de distribuição e transformação de aços. E além disso, a empresa também, por intermédio da Usiminas Participações e Logística, é uma das principais acionistas da MRS Logística, detendo 11,1% de participação acionária. Na siderurgia, a empresa opera um sistema de produção integrado, focado em aços planos de alta qualidade. 92% da produção das usinas é destinada ao mercado interno, sendo que atualmente a empresa é a principal produtora de aços planos do Brasil, detendo 35% de participação do mercado. A empresa possui uma capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de aço bruto e 6,9 milhões de toneladas de laminados, atendendo a um amplo leque de clientes. Observando o gráfico, nós percebemos que os anos dourados da Usiminas foram 2013 e 2014, quando a empresa produziu algo em torno de 12 milhões de toneladas por ano. De lá para cá, a produção diminuiu bastante, mas em 2021, com a produção de apenas 8,1 milhões de toneladas de aço bruto e laminados, a empresa auferiu um resultado financeiro recorde. Foram mais de 10 bilhões de reais em lucro líquido. Atualmente, a Usiminas trabalha com ociosidade, tanto na divisão de aço bruto quanto na divisão de aços laminados. O nível de utilização da capacidade instalada não ultrapassa 64%. Na mineração, a empresa atua no segmento de minério de ferro para autoconsumo. As vendas acontecem em grande volume, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Atualmente, 63% da produção da Usiminas é destinado para exportação, 10% para o mercado interno e os outros 27% é para autoconsumo. Mas em 2024, a Musa produziu apenas 8,4 milhões de toneladas e foi a menor produção desde 2019. Nos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024, o EBIT da mineração foi bem maior que o EBIT da siderurgia. Lembrando que EBIT nada mais é do que o lucro operacional antes das despesas financeiras. Na mineração, o EBIT atingiu o percentual de 22%. Já na siderurgia, o EBIT foi de apenas 4,4%. Mas a participação do faturamento da mineração nas receitas totais da empresa é bem tímida. Em 2024, por exemplo, a siderurgia foi responsável por 89% do faturamento da Usiminas, enquanto a mineração apenas 11%. Em relação à estrutura societária,
O grupo de controle liderado pela Ternium detém praticamente 71% das ações ON. E a composição acionária assumiu a seguinte forma: Ternium e Tenaris integralizam quase 44%. A Previdência Usiminas, 4,8%. A Nippon Steel, 22,14%. A CSN, 15,12%. E todos os outros acionistas, inclusive o Free Float, que está na Bolsa de Valores, praticamente 14%. A Usiminas é uma empresa de capital aberto com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madrid. As ações da Usiminas são negociadas pelos tickets Usim 3 e Usim 5. A liquidez da Usim 3 é bem baixinha, algo em torno de 1,2 milhões de reais por dia. Já a Usim 5 é bem melhor, algo em torno de 62 milhões de reais. O beta da Usiminas está estimado em 1,33. Mas só lembrando, o que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Sendo assim, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, espera-se que a ação da Usiminas se movimente em 1,33. A volatilidade da Usiminas também é bem agressiva, está estimada em mais de 45%. Então, pessoal, vamos fazer a avaliação econômica financeira da Usiminas. Eu utilizo aí a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego o balancete das empresas, né? No caso aqui eu peguei de 2019 a 2024, faço uma reclassificação e depois eu consigo aferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, né? E para começar a entender que empresa que é essa, eu gosto de fazer uma análise de blocos, né? Um gráfico de blocos do último balancete disponível, que no caso é dezembro de 24. E o que nós vemos? Nós vemos uma empresa bem interessante, tá? Que tem um capital de giro bem elevado, em torno de 12,6 bilhões de reais. E esse capital é mais do que suficiente para custear a necessidade de capital de giro, que está estimada em 6,8 bilhões, e ainda sobra dinheiro, sobrou 5,8, né? Então, 12,6, que é o capital de giro disponível, menos a necessidade, que é 6,8, dá 5,8. Esses 5,8 bilhões de reais é o que a gente chama de saldo de tesouraria, né? Esse dinheiro é o dinheiro do curto prazo, que a empresa faz aí a sua administração do seu contas a pagar, do seu contas a receber, enfim, é o dinheiro do dia a dia dela, né? Aí o que acontece? Aqui é uma tabela, e quando a gente olha esses números aqui, às vezes a gente fica um pouco perdido, às vezes a gente perde um pouquinho a noção das tendências, né? E é por isso que eu gosto de pegar esses valores e colocar no gráfico. E quando a gente coloca no gráfico, fica esse gráfico que é muito interessante, né? A linha azul é o capital de giro, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria, né? Então a empresa aqui em dezembro ela tem 12,6 bi de capital de giro, só que ela precisa, né, apenas de 6,8, sobra 5,8, né? E você tem um histórico aqui do comportamento da equação ao longo do período de 2019 a 2024, né? Então, o que eu vejo quando eu observo esse gráfico? Eu percebo uma empresa muito interessante sob o ponto de vista econômico-financeiro, ok? Você tem uma empresa que tem um capital de giro lá em cima, soberano, muito alto, sempre foi alto, né? Sempre foi acima das duas equações, tanto da necessidade de capital de giro quanto do saldo de tesouraria. Então não é um capital de giro errático que cruza a necessidade de capital de giro o tempo inteiro, não. Ele é bem autônomo, né? E é bem forte, né? E você tem uma necessidade de capital de giro que ela está sempre abaixo do capital de giro, né? E isso significa que o saldo de tesouraria sempre foi positivo. Então é uma empresa muito boa sob o ponto de vista dos indicadores, né? É uma empresa que tem uma liquidez bem interessante, em torno de 5,8 bilhões de reais. Ela não passa aperto. Mas existem 2 momentos diferentes nesse gráfico, né? Existe um momento de 2019 a 2022, né?
que seria essa faixa aqui, onde o mouse está caminhando, que é uma faixa na qual os indicadores tiveram um acréscimo, uma inclinação positiva, né, relevante, né? E você tem depois uma situação de 2023 a 2024, que é essa faixa aqui, né, na qual os indicadores estão praticamente constantes, né? Então, tu pega aqui, por exemplo, vamos voltar para a tabela. Aqui está mostrando o quê? Que o capital de giro de 2023 para 2024 não variou, que a necessidade de capital de giro também não variou, e que o capital de giro, o saldo de tesouraria também não variou. E é isso, é o que mostra na tabela, né? Olha aqui, o capital de giro variou em 200 milhões de reais, a necessidade variou em 300 milhões, o saldo de tesouraria variou em 80 milhões de reais, né? Baixou de 5.886 para 5.803, né? Então, sob o ponto de vista dos indicadores dinâmicos, o que eu posso dizer para vocês que é uma empresa ok, podem ficar tranquilos, uma empresa muito bem resolvida, né? Mas nós temos que avaliar cada um desses indicadores de forma isolada, para ver se não tem nenhuma surpresinha. Vamos lá? Então, vamos começar com o saldo de tesouraria. E aqui tem um recorte só de como que eu calculei esses saldos, né? E como eu calculei? Eu peguei o caixa, mais as aplicações financeiras de curto prazo, e deduzi os empréstimos e financiamentos de curto prazo e as debêntures que estão vencendo no curto prazo, né? E aí nós temos aqui uma série histórica de 2019 a 2024, na qual o saldo de tesouraria sai de 1,8 bilhões, né? Chega em 2023 em 5 bilhões 886 milhões. Em 2024 ele diminui só 83 milhões. Né? Então você tem um saldo de tesouraria relevante, sempre positivo, que financia com tranquilidade todas as exigibilidades da companhia no curto prazo, né? É um indicador bem interessante. Nesse sentido aqui, a administração da Usiminas está de parabéns, porque ela, ao longo de um período muito grande, inclusive de anos ruins, como foi o ano de 2019, né? O ano de 2020 também não foi um ano muito bom. Sim, o ano de 2021 foi um ano excelente, né? Mas ela conseguiu manter a empresa com níveis de liquidez invejáveis, né? Posso dizer para vocês que são poucas empresas da nossa Bolsa de Valores, né, que existe um saldo de tesouraria tão relevante, né, e um comportamento desse tão constante, né, sempre positivo. Em relação à necessidade de capital de giro, como eu calculo? Eu pego as contas cíclicas do ativo, né, que são principalmente as contas a receber, estoques e outros ativos do circulante, né, e diminuo das contas cíclicas do passivo. Fornecedores, obrigações fiscais, outras obrigações, provisões, obrigações sociais trabalhistas, né? Cada uma dessas grandes contas aqui tem várias subcontas, né? E eu deduzo o bloco de cima do bloco de baixo, né? E no caso aqui, o que nós conseguimos identificar? Que a necessidade de capital de giro, ela vem subindo de 2019 para cá, e isso é normal, tá, gente? A necessidade de capital de giro, ela aumenta com o aumento da receita, tá? São diretamente proporcionais. Na medida que a receita ela vai subindo, a necessidade de capital de giro ela vai subindo, né? Por quê? Porque a necessidade de capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa fazer para se autofinanciar no seu dia a dia, né? É o pagamento dos seus fornecedores, é o recebimento, é o giro dos estoques. Então, assim, ela tem uma relação direta. Então, a gente vê que a necessidade de capital de giro, ao longo desses anos todos, né, ela vem crescendo, mas no período de análise mais importante para nós, que é compararmos se a empresa perdeu qualidade de 2024 para 2023, nós vemos que a necessidade de capital de giro aumentou em 300 milhões de reais, né? Mas isso é praticamente nada e o gráfico mostra isso para a gente aqui, né? Olha o gráfico aqui. Você tem praticamente uma reta, né? Com a inclinação mínima, né? Então, o que a gente percebe? Que é uma conta ok, que você não precisa gastar muito tempo com ela não, tá? Se você for muito preciosista, né? Você vai falar comigo o seguinte: Igor, mas em 2023 o faturamento foi 27 bilhões e agora em 2024 foi 25 bilhões, então ele diminuiu 2 bilhões. Era de se esperar que a necessidade de capital de giro diminuísse também um pouquinho, mas ao invés dela diminuir aí uns 10%, ela aumentou aí algo em torno de 5%, né?
Aí eu vou falar com você, é verdade, você está certo, é isso mesmo, ela deveria ter diminuído aqui 5%, uns 10%, e na verdade ela diminuiu, ela aumentou 5%, né? Ela devia ter diminuído, mas ela aumentou. Mas enfim, nada que mereça preocupação, ok? Uma conta bem administrada, bem ok. Se você for analisar todas as contas aqui, você não vai ter variação relevante de nenhuma delas, tá ok? Vamos olhar o capital de giro. Em relação ao capital de giro, pessoal, nós percebemos também a mesma tendência da necessidade de capital de giro, né? Agora, para começar, como é que a gente calcula o capital de giro, né? A gente pega as contas de longo prazo, né? Do passivo e do ativo, e diminui o passivo do ativo, né? Então você pega aqui, esses empréstimos aqui são de longo prazo, essas debêntures são de longo prazo, as provisões, o capital social, tudo isso aqui é longo prazo, né? Esse quanto você receber aqui é o quanto você receber de longo prazo. Você deduz um do outro, né? E aí você vai ter a mensuração do seu capital de giro. E o que você percebe? Que é um capital de giro que ele vem crescendo, né, sistematicamente, mas que dos anos de 23 para 24, né, praticamente está estagnado, né? Em 2023, o capital de giro estava em torno de 12,4 bilhões, né? Em 2024 está batendo aí 12,6 bilhões. Então é um comportamento ok, não precisa se preocupar muito em relação ao capital de giro, não. Uma empresa bem administrada. Então, se os indicadores dinâmicos estão todos ok, vamos dar uma olhadinha no endividamento, né? E no endividamento a gente vai perceber que sim, a empresa de 2024, a Uzi Minas de 24, ela é pior que a Uzi Minas de 2023, né? Mas por quê, né? Em 2023, a Uzi Minas tinha uma dívida líquida negativa de 88 milhões de reais, né? Isso significa que se ela pegasse, né, os seus valores de caixa e aplicações financeiras, ela pagava todos os seus empréstimos e ainda sobrava 88 milhões de reais. Agora, em 2024, a situação mudou, né? O dinheiro que ela tem de aplicação financeira e caixa já não dá mais para pagar todos os seus empréstimos, debêntures, enfim, tudo que ela tem para pagar para frente, né? De endividamento, né? Inclusive tributos que foram parcelados são lançados aqui. E aí ela passou a ter uma dívida positiva de 900 milhões de reais, né? Então, é para preocupar? Gente, a Uzi Minas é uma empresa cíclica, né? E tu percebe essa característica dela olhando o próprio EBIT. Essa aqui é a linha do EBIT, né? Olha só, por exemplo, esse ano de 2024 ela teve um EBIT de 500 milhões de reais, né? Mas em 2021 ela teve um EBIT de praticamente 11,5 bilhões. Em 2020 e 2022 ela teve um EBIT aí próximo dos 3 bilhões de reais, né? Então o que eu estou querendo dizer? Que essa continha que eu gosto de fazer muito, que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, né? Eu peguei a dívida líquida, que é 937, e dividi pelo EBIT, que é de 499, dá 1,9. Esse aqui é um indicador de grandeza para a gente conseguir entender, conseguir ver se a empresa está endividada ou não, né? Esse indicador por si só, eu já olharia com ele com cara feia agora. Está quase 2, o ideal está abaixo de 1, né? Está 1, que seria o ideal, no máximo. Mas é uma empresa cíclica, né? E daí? E daí que qualquer preço, né, qualquer variaçãozinha no preço, qualquer variaçãozinha na quantidade, faz esse EBIT explodir. E aí essa dívida aqui, que hoje é de 600 milhões de reais, ela passa a inexistir, tá? De qualquer forma, nós temos que observar o seguinte, para 2024, né, a empresa também teve um resultado financeiro negativo de 600 milhões de reais. O ano passado ela teve um resultado positivo de 366. E o que é resultado financeiro? É juros pagos menos juros recebidos, né, gente? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que agora em 2024, ela teve um resultado financeiro de 600 milhões negativo. Então, ela pagou mais juros do que recebeu. Mas nessa conta aqui também está a variação cambial. E no caso da Uzi Minas, o que realmente julgou essa conta por valor negativo foi a variação cambial, né? Ela tem dívida no mercado externo, enfim, então isso é tudo atualizado, isso traz um impacto para dentro do balanço, né, que a gente tem que entender e saber mensurar, saber quantificar o tão ruim que é esse endividamento, né, e o tão ruim que é esse resultado financeiro aqui, ok? Em relação à performance operacional,
eu gosto de pegar alguns indicadores do DRE, né? E o que a gente percebe, né? Aqui 23 para 24, o faturamento diminuiu, né? Saiu de 27 para 28, perdeu aqui quase 2 bilhões de reais, né? Como era de se esperar, o EBIT também diminuiu de 800 milhões para quase 500 milhões. Isso é normal, né, gente? Porque a empresa tem o gasto fixo, né? Se o faturamento diminui, o gasto fixo é fixo, ele continua fixo, inalterado, e aí o EBIT ele vai ser reduzido, né? A empresa agora, em 2024, teve um resultado financeiro negativo, nós já conversamos sobre isso, e isso é muito ruim. E isso foi tão ruim, gente, que praticamente o resultado financeiro engoliu todo o EBIT da empresa, né? Olha, o resultado financeiro de quase 600 milhões, engoliu aqui o EBIT de 500 milhões e teve um prejuízo apontado aqui como da controladora, né? De quase 150 milhões de reais, né? Gente, só um parênteses aqui, atentem-se o que é importante é o lucro da controladora, tá? O lucro consolidado não é importante. Estou analisando a Usiminas, né? E como eu estou analisando a Usiminas, o dinheiro da Usiminas está no lucro da controladora, né? Então aqui o lucro líquido consolidado, existem resultados de seus sócios, né? Dinheiro que não é dela, que vai ser transferido, enfim, que não é dela, né? Então tem que ficar atento que o que importa para a gente é o lucro líquido da controladora. Ok? Então a gente percebe sim uma empresa em 2024 que perdeu qualidade em relação a 2023, principalmente em função da diminuição do faturamento, né, e do resultado financeiro negativo que praticamente, né, acabou com o EBIT e ainda deixou um prejuízo de 150 milhões de reais. Né? Em relação à CMV, as despesas, a gente percebe na Usiminas uma empresa bem administrada, né? Tu pega aqui em 2023 o CMV estava em 93,5, em 2024 93,6. As despesas administrativas estão alterando praticamente nada, né? Tudo isso evidencia que a Usiminas é uma empresa bem administrada sob o ponto de vista de custo e despesa, né? Mas sim, né, ela é uma empresa pior sob o ponto de vista do endividamento e é uma empresa pior sob o ponto de vista dos resultados operacionais, né, principalmente porque ela foi impactada com esse resultado financeiro relevante, né, que foi negativo. Então, pessoal, fechando aqui a parte financeira, a empresa de 2024 ela é muito semelhante à empresa de 2023, né? Então nós não podemos falar que a Usiminas perdeu fundamentos, tá? Sob o ponto de vista dos indicadores dinâmicos, praticamente tudo igual, né? Nós vimos que sim, né? Ela aumentou o endividamento e isso, aliado à questão cambial, trouxe aí um resultado financeiro negativo que praticamente zerou o lucro líquido, né? Aliás, deixou um lucro líquido negativo aí de 150 milhões de reais. Gente, a gente fica pensando assim, quando que a Usiminas vai voltar naquele boom de 2021 para 2022, né? E a questão toda, pessoal, é a questão do preço da commodity, né? E no caso o preço do aço, o preço da bobina do aço. Eu fui lá no site da Investing, né? Deixei até o logotipo deles aqui. E aqui, olha só, em 2021 para 2022, a tonelada da bobina chegou a bater quase $2.000, né? Agora está em torno de 940, né? Então tem resultado que sobrevive, né? Nós temos aí uma diminuição, dividiu por 2, né? Então, a metade, saiu de 2.000 foi para 940, né? Mas, gente, o que é importante a gente perceber é o seguinte, que mesmo estando baixo, mesmo, né, a Usiminas chorando aí a questão do dumping que os chineses estão fazendo aqui no Brasil, que eles estão inundando o mercado brasileiro com aço mais barato que o nosso, né, em quantidades absurdas, né? Então isso tudo vem tomando o mercado da China. Não obstante disso, o preço hoje do aço no mundo ele é maior do que toda essa janela aqui de 2010 a 2020, né? Então de 2010 a 2020 em nenhum momento o preço da tonelada de bobina de aço chegou a $940, né? Somente, né, 2021 para cá. Então, assim, eu acho que a empresa tem que tentar se adaptar a uma nova realidade, né? Agora, eu vou dar a minha opinião, né? Qual a situação econômica e financeira da Usiminas e será que compensa tentar adivinhar um fundinho aí no preço da ação da Usiminas para tentar ganhar algum dinheiro, esperando uma valorização? Então, vamos por partes, né?
Primeiro, eu vou falar sobre a questão econômico-financeira. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, nota 10 para a Usiminas. Tá? A Usiminas é uma empresa bem administrada. Nós vimos que ela tem um capital de giro bem superior à sua necessidade de capital de giro, e isso faz com que ela tenha um saldo de tesouraria enorme, né? Algo em torno de 5,8 bilhões de reais. Né? É uma empresa que tem uma robusta liquidez, e isso é muito bom. Né? Você ter dinheiro no bolso para poder passar o inverno é fundamental. Né? Mas nós vimos também que a questão do endividamento piorou um pouquinho. Né? No ano de 2023, ela tinha dívida líquida negativa, né? E agora, em 2024, ela está com uma dívida líquida aí de algo em torno de 1 bilhão de reais. Né? Então, sob esse ponto de vista, nós temos uma Usiminas um pouco pior. Né? Mas nós vimos também que, em relação ao seu desempenho operacional, embora a empresa de 2024 tenha vendido praticamente 2 bilhões a menos do que 2023, o seu EBIT praticamente ficou constante, diminuiu um pouquinho lá, mas não é nem muito importante. O que pegou mesmo no resultado da Usiminas em 2024 foi o resultado financeiro. Né? Ela teve um resultado financeiro, se não me falha a memória, de algo em torno de 600 milhões de reais negativo, e isso aniquilou o EBIT e fez com que o resultado líquido da controladora chegasse aí a um número negativo de algo em torno de 150 milhões de reais. Esses números que eu estou falando aqui, para a Usiminas, são muito pequenos. Né? Você tem uma Usiminas que teve um prejuízo de 150 milhões de reais ou um lucro de 150 milhões de reais, isso é muito pouco. Né? Por volume de negócio que a companhia tem, eu estou para te falar que a Usiminas está no break-even, no ponto de equilíbrio. Né? O break-even é aquele ponto que ela fatura, paga suas despesas e tem um lucro zero. Né? E mesmo considerando essa questão aí da despesa financeira, do resultado financeiro, que impactou muito forte no seu resultado líquido. Né? E grande parte desse impacto foi em virtude de variação cambial, que ela não domina. Né? Então, sejamos justos na hora de avaliar a Usiminas. Vamos avaliar sobre os critérios que ela consegue administrar. E sobre os critérios que ela consegue administrar, ela é uma empresa muito ok. Tá? Ao longo da década, muito bem administrada, e nesse biênio aí de 23 para 24, não obstante do faturamento ser menor, ela conseguiu segurar todos os seus indicadores de uma forma muito satisfatória. Então, se a situação econômica financeira da Usiminas é boa, é robusta, será que não compensa adivinhar um fundinho aí e comprar Usiminas? Gente, em primeiro lugar, não tenta adivinhar fundo que você vai perder dinheiro, tá? Eu já tentei adivinhar e hoje já não tento, né? Nem fundo, nem teto, né? Querer passar vergonha é tentar adivinhar fundo e tentar adivinhar pico histórico de ação. Mas vamos lá. A Usiminas, ela consegue administrar a parte interna da empresa e isso ela faz muito bem. Né? Qual o problema da Usiminas hoje? Ela tem um segmento que é mineração, né? que é 10% do seu faturamento hoje, né? E que tem uma margem boa, né? Um EBIT em torno de 22%. E ela tem 90% do resto, que é siderurgia, né? Que tem um EBIT ruim hoje. Né? Mas se você olhar para trás, o que você vai perceber? Né? Que sempre, quem carregou a Usiminas sempre foi a siderurgia. A Usiminas mineração ajudou em alguns momentos, né? Mas a Usiminas é uma siderúrgica. Né? Por melhor que o negócio de mineração seja, ele é marginal em relação ao negócio principal, que é a siderurgia. Né? Então, pessoal, o que eu percebo? Que ela não consegue segurar a variável exógena. E a variável exógena são duas. É o preço, né, da commodity e a quantidade de vendas. Infelizmente, ela não consegue controlar a quantidade de vendas. Mas por quê? Vamos pensar no aço. Né? 55% da produção do aço no mundo hoje é China. Né? E aí o que acontece?
a gente já percebeu e nós já vimos, né? Existem várias reportagens aí na internet que mostram que o pico da produção histórica do aço já passou. E foi em algum momento aí em 2022 para 2023. De lá para cá, a produção do aço está diminuindo, né? Mas ela está diminuindo, mas a demanda ela caiu muito mais rápida do que a diminuição da produção. Então existe um excesso de capacidade de produção, um excesso de oferta na China, né? E chinês pensa assim, problema meu é meu, problema de brasileiro é de brasileiro. Ele tem um excesso de oferta lá, né? Ele tem um excesso de produção, tem toda uma questão social, tem todo um planejamento de produção, né? Eles não podem simplesmente paralisar os fornos, né, de uma hora para outra, como a Usiminas faz aqui. A Usiminas é muito ágil nisso, em paralisar e reativar, a Gerdau também. Mas aí tem essa sobreoferta. Para onde que esse aço vai? Esse aço vem para o Brasil, esse aço vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a América do Sul. É normal. E não tem como segurar isso, né? Existem muitas acusações de dumping, né? A Usiminas ela fala muito nisso. Só você pegar o relatório dela e ler, ela fala que o chinês faz dumping. Ou seja, ele vende o produto final abaixo do custo, né? Não vou entrar nessa discussão, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, né? O que é muito certo é o seguinte, hoje a tonelada da bobina está em torno de $1.000, né? Um pouco menos do que isso. E nós vimos aí que na história, numa janela de 2010 a 2020, 2004 a 2020, o preço da bobina nunca chegou nesse valor. Aí ele tá, 2021, 2022, aí deu aquela disparada, chegou lá quase 2.000 e depois voltou para os 1.000, mas que é um valor muito, muito maior do que antes, né? Então, assim, dada a incapacidade da Usiminas em gerenciar essas variáveis exógenas, que é o preço da commodity e a quantidade que ela vai realmente conseguir ofertar, né? Porque o chinês está inundando o mercado brasileiro. Todo o aumento que tem de demanda aqui, a China atende. Então, em virtude disso, eu não percebo oportunidade no curto prazo, né? Estou dizendo para 2025, quiçá 2026, para os Usiminas conseguir sair aí e recuperar bons resultados, né? Ter aquele resultado de 2021 que foi sensacional, né? Quando a empresa colocou no bolso 10 bilhões de reais de lucro líquido, né? Eu não percebo essa alternativa agora, em virtude da China ser o grande produtor de aço do mundo, né? E lá está, né, sobrando aço. Como lá está sobrando aço, eles vão continuar invadindo os outros países, né? O que tem que acontecer, o que poderia acontecer, é alguma barreira alfandegária, né, para proteger os produtos nacionais, né? O Brasil fez isso, mas mesmo assim não deu conta de conter aí o avanço dos produtos chineses, né? Em virtude disso, a minha opinião é que não é um achadinho da Shopee, tá, gente? Não é um achadinho da B3. A Usiminas está barata porque o momento dela é ruim. Embora ela seja uma boa empresa, muito bem administrada, está passando o inverno de forma primorosa, mas eu não percebo oportunidade de compra, né? Eu não vejo sentido você embolsar uma ação para ficar com ela aí 2, 3 anos, mais de 2, 3 anos para conseguir um ganho de capital. Existem outras alternativas na B3 que são mais tranquilas, né? Existem outros negócios que são mais tranquilos. Usiminas, excelente empresa, mas no momento é ruim e para 25 e 26 não percebo tendência de melhora, né? Ela vai continuar aí fazendo das tripas coração para manter a sua liquidez e a sua saúde financeira. Ok? Enfim, essa é a minha opinião. Gostou? Concorda comigo? Escreve aí nos comentários. Não gostou? Não precisa ficar com raiva de mim, ok? É importante a gente pensar diferente. Isso ajuda a crescer. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.